Bom, ok. Então agora está gravando. Então vamos lá. Essa palavra dualidade, né, se vocês olharem até no dicionário mesmo, ela dá a ideia de duas coisas, né? Assim, vamos dizer, tá? Para a gente, a dualidade é um conceito que vai englobar a possibilidade de tratamento de duas naturezas distintas de uma mesma entidade, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Eu tenho um determinado modelo e eu tenho duas formas de enxergá-lo. É como se fosse isso, tá? Isso não acontece só, obviamente, na área de otimização, mas vocês vão encontrar fenômenos físicos, químicos, que também podem ter modelos, tá? Cujas estruturas são iguais, mas que podem ser interpretados de forma completamente diferente. Não sei se todos aí já viram, em algum momento, estudaram circuitos elétricos, mas não tem problema se também não tiver visto. Aqui é só um pequeno exemplo disso, onde eu tenho um circuito, né? Esse circuito tem resistividade, capacitância, corrente, indutância, né? Eu tenho aqui a parte, né, de tensão elétrica dele, e eu tenho um análogo, né? Ou seja, um dual, melhor dizendo, tá? Que pode funcionar pode ter um comportamento um pouco diferente do ponto de vista, comportamento não, né? Um desenho diferente, vocês estão vendo aqui, tá? Mas quando eu observo a equação do primeiro em relação à tensão elétrica, ela é muito parecida com o segundo em relação à corrente. Então, assim, nenhum eu estou olhando a tensão, o outro a corrente. Mas quando eu coloco eles numa forma única, olha só, essa fórmula aqui, ela aparece, né, para os dois. Tá? Então, aqui no primeiro eu tenho, né, uma derivada, mais uma constante, quer dizer, mais uma informação, mais uma integral, né? Acontece exatamente nos outros dois. Tá? Então, isso aqui é só para poder ilustrar assim, de uma forma mais geral, nós não vamos trabalhar com esse tipo de problema aqui, mas eu só quis mostrar que são circuitos duais, né? Que no fundo eles vão ter uma operação idêntica, tá? Só que eu consigo, né, enxergar de duas formas. Uma hora eu estou olhando para a tensão, outra hora eu estou olhando para a corrente elétrica. Aqui, pessoal, na parte de otimização, o que nós vamos observar é que eu posso ter um problema que eu estou querendo maximizar algo dele, por exemplo, e eu consigo enxergar um dual que eu estou querendo minimizar, tá? O caso mais simples, mais clássico que a gente tem é, por exemplo, quando a gente olha. Deixa eu pegar aqui, né? Eu nem sei se eu vou falar isso aqui mais à frente, mas quando a gente pega lá o lucro. Opa, digitei errado. O lucro geralmente é a receita menos a despesa, né? Tá? Eu posso trabalhar tentando maximizar a receita, eu posso tentar trabalhar minimizando as despesas, né? Tá? São formas que duais de obter lucro. Vocês concordam? Pensa, por exemplo, você trabalha numa empresa, né? Você pode fazer um esforço danado para poder aumentar a receita, né? Então você vai atrás. Se eu pegar uma empresa na área de venda, você vai buscar mais clientes, né? Pra você poder fazer isso. Ao mesmo passo que eu poderia estar tentado focar em reduzir despesas. Poxa, peraí, às vezes eu tenho uma ferramenta aqui que me ajuda a ter uma redução de custo, eu preciso eventualmente menos gente trabalhando, então eu também aumento o lucro, tá bom? Então tem essas duas formas. Quando a gente pega aí na gestão de empresas, de uma forma geral, né, o pessoal se preocupa muito com a despesa, porque às vezes a receita você tem que fazer um esforço gigantesco para você aumentar o lucro, tá? E às vezes mexendo um pouco na despesa você já consegue fazer isso. Só para vocês terem ideia, uma empresa opera mais ou menos com a margem de lucro de quantos por cento aí? Quem aí trabalha, conhece de comércio aí, qual que é um percentual de lucro aí das empresas? Qual que é a diferença entre receita e despesa percentualmente? Vocês acham que é possível ter um lucro de 80%? Você recebe 100 e gasta só 20? Só se for a Amazon, né?
Amazon, né? Mas não tem como, não. Geralmente é 10%, né? Só que você pode ter 10. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Só um minutinho, tem que abrir minha tese de doutorado aqui, deixa eu achar a apresentação dela. Mas isso varia de negócio para negócio, tá? Então, a gente tem negócios mais lucrativos, igual falou aí, né? Amazon, tá? Mas é muito difícil, essa aqui é a questão. Muito difícil a gente ter um lucro tão alto. Olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui já tem um tempinho, né? Mas, opa, desculpem. Tá chegando aí para vocês? Tá sim. Yep. Olha só, SP500 tá aqui, ó, barrinha preta. Você tem que as 500 empresas mais negociadas na bolsa dos Estados Unidos, elas têm um lucro em médio aí na faixa de 9%, tá? Se você pegar Apple, tá, pessoal, isso aqui é 2014, é um pouco antigo, mas acho que não muda tanto ao propósito aqui, ó. A Apple, 21% o lucro dela. Ou seja, para cada iPhone que ela vende, ela tem 20% ali, vai para os acionistas. Tá certo? Se eu pegar aqui o setor aéreo, né? Olha só, companhias aéreas, 4,5%, fabricante de avião, Boeing, né, 6%. Então, isso aqui era porque minha tese de doutorado foi nessa área, né, de otimização de operações de companhias aéreas, usando machine learning, simulação, um monte de coisa. Então, é difícil, né? Tá. Companhia aérea foi feita para quebrar, viu, gente? Todo mundo conhece aí. Antes da pandemia, a cada semestre, uma companhia aérea, em média, fechava nos Estados Unidos, para vocês terem ideia. Tá? Porque as operações são muito justas, assim, muito apertadas, e há uma pressão muito grande da sociedade. Se você tiver companhias aéreas dando muito lucro, o pessoal vai pressionar para baixar preço, né? Então geralmente, no Brasil, por exemplo, tem muita intervenção do Estado, então é difícil pensar isso. Mas eu estou mostrando isso aqui mais para exemplificar para vocês essa relação de lucro. E pensa bem, né? Se eu estou aqui falando em 9% de lucro, a despesa é altíssima, pessoal. Né? A despesa ela é gigantesca. Então, tipo assim, eu tenho uma receita de 100, uma despesa de 90, é tão impactante você aumentar mais 10% da receita quanto você diminuir 10% da despesa, entendeu? Isso que é o raciocínio aí. Bom, mas deixa eu voltar aqui então ao nosso material. Agora sim. Bom, pessoal, então, voltando aqui para a parte nossa de otimização, nós vamos ter modelos duais, né, onde eu tenho a maximização vai ser um modelo e a minimização seria outro. Então, nós vamos trabalhar com pares de modelos, tá bom? Opa, peraí. Passou um gato aqui, pessoal. Gatinha passou aqui. Tá? E aí, nesse sentido, o que nós vamos ter também? Nós vamos ter simetria entre as restrições, tá? De um em relação ao outro, né? Na descrição delas, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um de primal e o outro de dual. Então, se o primal for de maximizar, as restrições são geralmente menor ou igual. O dual, as restrições são do tipo maior ou igual, tá? Então, nós vamos ver isso aqui agora. Os termos independentes do primal, ou seja, aquela coluna B, né, no canto esquerdo ali, no canto direito, ela vai virar coeficiente na função objetivo do dual, e vice-versa. O número de restrições do primal é igual ao número de variáveis do dual, e vice-versa. A matriz de restrições do primal é a transposta da matriz de restrições do dual, e vice-versa. Tá? As variáveis de ambos os problemas são não negativas, então isso aí é a única coisa que mantém igual para os dois. Vamos lá, aqui só para poder exemplificar para vocês, ó. Tá? Se eu tenho um primal de maximizar, aí, ó, com 3 variáveis, 3 constantes, né? C1, C2, C3,
Olha as restrições, 3 restrições. Quando eu mandar isso transformar no dual dele, vocês vão observar que essas constantes que estão aqui nos coeficientes, elas vão virar termos independentes no de cá, ó. Tá vendo? E o termo independente do primeiro vão virar coeficientes do segundo. Beleza? Então, esse é o modelo dual que a gente tem aí. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A matriz com os A1, A11, A12, A13, vocês conseguem observar que a matriz do A aqui ela ficou transposta no dual? Isso fica claro para vocês? A1, A12, A13. Esses termos eles vão ficar aqui agora, ó. A1, A12, A13. Tá? Então nós fizemos um giro, né? Uma transposição dessa matriz. Tá? Aqui, pessoal, tá a forma geral. Eu já vou pedindo para vocês começarem a entender e a perceber que nós vamos trabalhar daqui para frente com a forma geral, a partir da próxima aula. A gente vai começar a abandonar os modelos específicos, porque a gente vai trabalhar de uma forma disjunta, né? Eu tenho o modelo e tenho os dados num outro arquivo, beleza? Mas isso é assunto das próximas aulas. Mas olha só esse formato geral, né? Então, eu tenho um somatório CJ-XJ, tá? No final das contas, vai ser essa função objetivo aqui, né? E as restrições, nós vamos ter uma restrição para cada I aqui no caso, para cada linha, uma restrição, tá? E aqui embaixo o formato dual dele. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, a variável de decisão do primeiro não corresponde exatamente às variáveis de decisão do segundo, tá bom? Porque se fossem as mesmas, aí a gente estaria falando que é o mesmo modelo, e não é o mesmo modelo. Eu vou estar procurando x aqui no primeiro e y no segundo, ok? Ó, aí o primeiro exemplo para vocês, ó. Então, se eu der esse aqui como primal, x1 mais 2x2, onde eu tenho as restrições x1 mais 5x2 menor a 18, 2x1 mais x2 menor ou igual a 15, 5x1 menos 2x2 menor ou igual a 20 e x2 menor ou igual a 8. Olha como é que isso fica no dual. Aqui a gente tem 3 restrições e 2 variáveis. Nesse outro, nós vamos ter 4... Desculpa, eu tenho 4 restrições no primeiro, então essas 4 restrições vão significar que eu vou ter 4 variáveis no segundo. Eu tenho 2 variáveis no primeiro, então vou virar 2 restrições no segundo. Tá claro aí, pessoal, a transformação como é que faz? Sim ou não? Beleza. Tá, vou fazer um negócio aqui, ó. Que é assim. Só fazer uma captura e colar aqui no chat, porque eu vou passar um para vocês fazerem aí. Deixa eu colar aqui, ó. Para vocês lembrarem aí. Então, façam esse aqui, ó. Só para ver se vocês aprenderam aí, fixaram. Lá, 3 minutinhos para vocês fazerem. Aí vocês podem postar no chat aí quem for fazendo.
Professor, Sim. os coeficientes da restrição do dual vai ser o que mesmo? Você fala o que tiver do lado de cá? Os termos independentes? Não, o coeficiente mesmo. Porque o termo dependente vai ser os coeficientes da Da função função. objetiva, né? Do primal. Isso. Então, vai ser esses próprios coeficientes aqui, só que de forma transposta, né? Ah, é. Então, aqui tem 1 e... por exemplo, aqui a nova linha vai ser 1 e 2. A outra linha menos 1 e 3. 7 e 3. Vão ser 3 linhas, né? E 2 colunas. Verdade. Beleza, valeu. Falou. Ó, o pessoal já foi mandando aí. 4, 5, Y. É isso aí, tem que ser Y, não pode ser X. Então o Luiz Júnior mandou aí certinho, né? 1, 2, 2. Menos 1, 3. Ora igual a 2, correto. 7, 1. Opa! Essa terceira restrição sua, deixa eu ver aqui. Weasley, tá com um probleminha aí, ó. A do Luiz tá certo. Tá correto. Pessoal, só lembrem aí, tá? X, Y1 e Y2 tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Restrição de não negatividade. Ó, então vocês captaram aí, o pessoal foi colocando no chat, né? Fizeram corretamente aí o dual, tá? Eu só colocando ele aqui agora, tá? Aqui na tela para vocês verem, eu chamei de U1 e U2. Pode ser Y mesmo, melhor, tá? Então tá aí, ó, 6, 2, 1, né? Os coeficientes da função objetivo como termo independente, os termos independentes ficar como coeficientes da função objetivo do dual, beleza. As variáveis maior ou igual a zero e aqui a matriz transposta sendo colocada aqui, beleza? Então tá certinho. Captaram aí. Ah, tem mais um aqui. Podem fazer isso aí também rapidinho. E aí a gente passa a próxima parte. Professor, volta lá, por favor, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Ah, beleza, já peguei aqui, valeu. Beleza. É o que o pessoal colocou no chat aí mesmo. Tá? Façam só mais esse aí, pessoal. Observe que eu estou chamando o primal de maximizar, mas se alguém pegar um de minimizar e chamar ele de primal, tudo bem. Aí o dual vai ser o de maximizar, entendeu? Não tem uma regra fixa, não. Eu vou dizer assim, não tem uma regra fixa, mas o pessoal tem algumas manias, tá? Então, o simplex que nós vimos de maximização, o pessoal chama ele de simplex primal. E o dual é o de resolver problemas de minimização, só para vocês saberem. Ô, Leandro, eu não sei se eu entendi bem, você está perguntando se no mesmo modelo você tiver restrições maior e restrições menor? Maior igual, menor igual? Se tiver misturado? Se tiver misturado, pessoal, coloca o problema sempre no formato, né? Enfim, se for maximizar a função, sempre multiplica por menos 1 para ficar tudo menor ou igual, tá? Aí depois você aplica, você calcula o dual, tá? Beleza. O Wisney já trouxe aí uma resposta. Esses são duas variáveis, duas restrições. O dual também vão ser duas variáveis, duas restrições, né?
1 e menos 1. Menos 1 e 1. Tá certinho aí, Wesley, sua resposta. Tá faltando só as variáveis de as restrições de não negatividade. Beleza? Bom, pessoal, posso avançar aqui? Quem quiser pode postar no chat aí, mas a resposta que o Wesley colocou aí já é a resposta do problema, tá? Que é essa aqui, ó, que tá na minha tela. Obviamente não precisava colocar o zero aqui, né? Matematicamente, mas a gente coloca só para ficar completo. 0U2. Beleza? Restrições aí de não negatividade. Tá? Então tá correto. Beleza. Então tá bom. Bom, próximo. Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, né? Era o conceito de dualidade, né? Que já ficou claro aí que eu passei com vocês. Depois nós trabalhamos aqui um pouquinho agora a questão de modelos de programação linear. Eu tenho o primal, eu posso obter o dual, ou eu tenho o dual, obtenho o primal, tudo bem. Agora, dando um passo atrás e voltando lá na etapa de entendimento, né? Assim, tá, mas como é que eu enxergo um problema do mundo real dentro dessa ótica? Né? Aí eu vou entrar numa coisa aqui que nós chamamos de interpretação econômica, tá certo? O que seria a interpretação econômica, né? Seria exatamente essa forma que a gente tem aí de olhar para um problema e enxergar o outro, né? Então, eu tenho dois modelos, o primal e o dual, tá? Para o primal, eu tenho um vetor aí de um conjunto de atividades, né? Que seria o vetor de variáveis de decisão, né? Só para exemplificar, tá? Que minimiza, por exemplo, o custo de uma produção. Então, tem lá preço vezes a quantidade x1 mais preço vezes a quantidade x2. Aliás, isso aqui seria despesa, né? Custo. Então, custo vezes a atividade mais o outro custo. Então, eu posso olhar para isso aqui, né, e tentar minimizar essa função. Mas, no caso dual, eu tenho o vetor, seria preço, né? Se aqui é custo, aqui seria preço de venda, receita, né? Praticamente, tá? Então, o que eu só estou mostrando para vocês é essa dupla interpretação, tá certo? Deixa eu só ver se eu vou passar aqui agora. Não, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui primeiro uma proposição, e aí eu vou dar um pulo lá na continuação dessa interpretação econômica, tá? Pessoal, é o seguinte, se eu tiver dois problemas, se, né, eu tiver uma solução viável para o primeiro problema e eu tiver uma solução para o meu segundo, observe que aqui o primal está minimizar e o dual está maximizar, não tem problema. Tá? Se eu tenho duas soluções para eles, então a solução do primeiro que eu estou tentando minimizar vai ser maior que a solução do segundo. O z do primeiro vai ser maior ou igual ao z do segundo. Vocês concordam? Pensa lá, eu tenho um problema de minimizar, então eu estou aqui em cima. Meu z, o que ele está tentando fazer? Minha função objetivo, nós estamos tentando diminuir. Eu tenho um problema de maximizar, que eu estou tentando subir. Então, qualquer solução aqui de cima vai ser maior que uma aqui de baixo. Tá? Vai ser maior ou igual. Quando que elas serão iguais? Tá? Aqui na segunda proposição. Tá? Na verdade, quando elas forem iguais, é a hora que a gente encontrou o ponto de máximo de um e de mínimo do outro. Ou seja, o primal e o dual, o z deles vai ser o mesmo. Tá? Quando existir uma solução. Beleza? O z ótimo. É o ponto que vai fazer a convergência dos dois modelos. Tá? Então é aquela história, quando eu pego aquela fórmula lá com vocês, né? O lucro, né, vai ser o mesmo nos dois modelos. Apesar de que um eu estou tentando maximizar a receita e o outro minimizar a despesa, a solução ótima que eu vou encontrar aqui vai ser quando o ótimo deles forem iguais. Tá? A solução deles forem iguais é porque eles estão no ponto ótimo. Então isso aí é só para vocês terem em mente, porque daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Eu coloquei no Canvas também, pessoal, deixa eu abrir aqui de novo para vocês. Se vocês forem lá nos módulos, eu não coloquei o material. Opa! Estou olhando no lugar errado, peraí.
Agora sim. Se vocês forem lá nos módulos, porque eu não coloquei na página ainda hoje, eu coloco depois. Às vezes na aula do dia não deu tempo de colocar. Aqui, ó, aula 7, né? Interpretação econômica. Eu vou até descer aqui para baixo. É um PDF que eu vou pedir para vocês abrirem aí, para a gente fazendo uma leitura aqui de forma conjunta. Tá? Ou quem quiser pode só acompanhar na minha tela também, não tem problema. Aqui nós vamos, vou tentar fazer vocês enxergar assim, vou tentar trazer um pouco mais de detalhes, para você tentar olhar para um problema e ver como ele de fato é dual em relação ao outro, tá? Então, pessoal, olha só, as variáveis, eu vou lendo aqui e a gente vai rapidinho, né? A gente chega nessa interpretação, tá? Então, olha só, as variáveis duais podem receber uma interpretação muito interessante que leva ao cálculo da utilidade marginal, né? Ou seja, do lucro mesmo, relacionado aos recursos, tá? Então, nós vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma indústria tem 3 recursos, A, B, C, vocês estão vendo? Sei lá, 3 produtos que ela fabrica, ela vai ter a disponibilidade de cada um, né? E aí eu preciso de 2 recursos, tá? Um recurso para fazer um produto, sei lá, matéria-prima, o outro, imagina que fosse horas de produção, é isso? Então, nós temos aqui essas 2 colunas, tá? Isso para cada unidade, né? Então, sei lá, para produzir o produto A, eu gasto uma unidade né, de um determinado recurso e... peraí, desculpa. Eu estou falando bobagem aqui, pessoal, desculpa. Na verdade, eu tenho 2 produtos, produto 1 e produto 2. Esses aqui são os recursos que eu preciso para fazer o produto. Então, eu falei invertido aqui, né? Então, sei lá, o produto 1 é iPhone, né? O produto 2 é o quê? Tablet. Pega lá o caso da Apple, altamente lucrativa, tá? Mas eu preciso de 3 componentes. Plástico, metal, sei lá, e circuito. E aqui eu tenho as disponibilidades totais de cada um desses recursos e o quanto que eu gasto, né, do recurso A na produção do produto 1 e no outro produto. Então, nós fizemos alguns exercícios que eram assim, tá? Se vocês olharem, no final das contas, aqui colocou a informação também de lucro, tá? Então, o primeiro, vamos supor que te dá um lucro de 5 e o segundo de 6. Esse aqui é o problema. Então, até aqui a gente já fez, né? Foi questão aí da primeira prova, da primeira lista de exercícios. Olha lá, eu estou querendo maximizar o quê? O lucro, tá? Que vai ser 5 vezes a quantidade x1 mais 6 vezes a quantidade do segundo produto. E aqui eu tenho restrições. Lógico, de novo, esse aqui eu sempre faço essa provocação, né? Se eu tivesse recurso infinito, não tivesse as restrições, eu teria lucro infinito, porque eu ia produzir até quando fosse possível, tá? Então, beleza, tá bom. E aí, o que nós temos, né? E daí, né? E essa questão toda, beleza? Você tem 2 produtos, você tem lucro, você tem os recursos, tá? Aí, aqui que vem uma forma de enxergar esse mesmo problema de uma maneira dual, vamos assim colocar, né? Vamos supor que a empresa, pessoal, ao invés de de fabricar os produtos, ela tivesse como vender a matéria-prima dela. Ela funcionaria como se fosse um atravessador, né? Tipo assim, como se fosse um restaurante que vai lá e recebe matéria-prima, mas no meio da pandemia vê a possibilidade de vender o estoque de matéria-prima. Não sei se vocês conhecem alguém que já deve ter feito isso. Às vezes faz por parceria, né, para ajudar alguém e tudo. Mas enfim, será que seria mais vantajoso fazer isso? Né? Eu trabalhar com o meu estoque? Eu estou virando um atravessador, né? Como se eu virasse um fornecedor, estivesse concorrendo com o próprio fornecedor meu. Mas você pode pensar nisso, principalmente se estiver sobrando recursos, entendeu? Então vamos lá, vamos enxergar dessa forma, vamos tentar vender A, B e C, tá certo? Então o problema agora é encontrar o valor da unidade de cada recurso, né? Ou seja, quanto que eu vou vender de cada um desses recursos, né? Tá? É evidente que a venda dos recursos deve fornecer um ganho pelo menos igual, né, ao obtido com utilidade na produção, né? Senão você não estaria querendo vender.
tá? E aqui nós colocamos, ó, Y1, valor do recurso A por unidade. Y2, na verdade, esse problema aqui não é quanto da minha matéria-prima eu vou vender, mas qual preço eu colocaria nela? É um problema de precificação. Ele é dual com o problema de produção. Tá vendo? O fato é o seguinte, o valor total do estoque vai ser, bom, eu tenho 14 da unidade A, eu tenho 15 né, da 2 e 56 da 3. Olha aqui, ó, isso aqui vem dessa tabela. 14, 9, 56. Tá certo? Então, em termos dessa avaliação, cada um dos produtos pode também ser avaliado, levando em conta a utilização por unidade fabricada. Assim como o produto 1 gasta uma unidade do recurso A, um da B, um da C, então nós vamos ter as seguintes restrições no final das contas, né? O quanto eu estou gastando, vamos colocar assim, a nossa variável Y é o valor de venda, né? Daquele produto, daquele recurso. Então, eu gastaria né? Vezes aquele valor da venda, mais vezes o valor da venda do segundo, do terceiro. Então, eu vou ter uma restrição para cada um dos produtos, tá? No final das contas. E aí, isso tudo, pessoal, que eu gastar para produzir o primeiro tem que ser maior que meu lucro de 5, porque senão eu não vou fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, vamos olhar para o nosso estoque da nossa empresa e vamos ver se a gente acha um preço que a gente consegue vender os nossos produtos, as nossas matérias-primas, de tal maneira que eu consiga superar o lucro que eu teria vendendo o produto 1 e o produto 2, aqui, ó, 5 e 6. Então, esse é o problema, tá? Pode ser que não tenha uma solução? Pode, às vezes o dual não tem uma solução e o primal tem. Mas pode ser que também tenha o contrário, viu? Às vezes eu não consigo no primal ter uma solução, mas no dual eu tenho. Essa também é uma motivação para a gente eventualmente abordar um problema dual, tá? Então, tá aqui o nosso dual aí, ó. O que eu quis fazer aqui com vocês é mostrar assim, um caso um pouco mais prático, né? Do ponto de vista de, olha, nós temos lá um problema, como é que eu trabalharia o dual dele? Né? Então, aqui num contexto de produção, né, de itens, tá certo? Então, nesse caso, as variáveis duais podem ser interpretadas como as avaliações unitárias dos recursos. Ou seja, o nosso dual é a precificação da minha matéria-prima. Se eu quisesse virar um atravessador e vender essa matéria-prima, né? Quanto que eu colocaria de preço de forma que vai superar o que eu ganharia lá com a venda do produto em si, e não da matéria-prima. Tá certo? Ok, que eu vou fazer, pessoal? Vou passar um exercício depois para vocês, assim, para vocês quebrarem um pouco a cabeça. Ó, aqui está um cenário. Vocês conseguem enxergar esse cenário do avesso? Estou usando aqui uma expressão bem grosseira para poder exemplificar isso e gerar um outro modelo. Essa aqui é a questão. Tá? Essa que seria aí uma interpretação dual do problema. Beleza? Então, só resumindo uma vantagem que eu acabei de falar aqui, às vezes você não tem a solução do primal, tá? E aí, para você resolver, você vai ter que pegar a solução do dual. O dual tem solução, e aí você acaba usando isso. Bom? Então, ok, pessoal, tá aí o primeiro problema que eu passei para vocês, só para vocês verem, e daqui a pouco, vamos ver se der tempo, a gente faz um exercício disso aqui daqui a pouquinho, tá? Bom, agora, existe uma outra coisa, que aí é o seguinte, aí é o método, né? Como que a gente resolve, tá? Eu andei adiantando algumas coisas para vocês em relação a alguns artifícios matemáticos para a gente resolver problema de programação linear, tá? Só que eu não fui formal no sentido da gente falar como que a gente usa o simplex para resolver um problema de minimização, tá? Então aqui tem todo um esquema, que é o que nós vamos seguir aqui agora, para vocês verem. Então, tipicamente, eu vou usar essa abordagem aqui para resolver um problema dual, né? Opa. Então, como que nós vamos fazer, pessoal?
Nós vamos ter algumas alterações em relação ao método que nós já tínhamos estudado. Tá? E que alterações são essas? Primeiro, a gente vai escolher quem sai, para depois quem entra, quando o problema for de minimizar. No problema de maximizar, eu estou escolhendo primeiro a variável que eu vejo que menos contribui, né? Desculpa, eu estou escolhendo a que mais contribui, e depois eu escolho quem sai. Aqui vai ser o contrário, tá? A variável que sai é a variável básica com valor mais negativo nos termos independentes. Opa, peraí. Então, é como se eu pegasse isso aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Quem tem o valor mais negativo, tá? Porque na hora que a gente pôr no quadro, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, isso aqui vai ficar negativo, viu, pessoal? Aqui, quem vai sair vai ser a variável que tiver aqui ó, em relação à segunda restrição. Nós vamos fazer passo a passo, tá? Mas só falando com vocês. Se todas as variáveis básicas tiverem valor positivo, a solução é ótima. Bom? Então, olhando lá nos termos independentes. Agora, o outro lado, quem que entra? Tá? Então, ou seja, lá no primal eu olhava quem era mais negativo na última linha. Aqui no dual é quem é mais negativo na última coluna. Tá bom? A coluna dos termos independentes. E aí quem entra? Nós vamos escolher primeiro quem estiver fora da base, obviamente, e vamos dividir a linha do nosso z transformado pela linha da variável que estiver saindo da base. Ou seja, antes eu dividia uma coluna pela outra para saber quem saía. Agora eu divido uma linha pela outra para saber quem entra. Vocês vão perceber que, tipo assim, esse método é bem invertido em relação ao outro, né? A variável que entra é a que tem o menor valor entre os quocientes encontrados, né? No problema de maximização, ou menor absoluto no problema de maximização, tá? Mas aqui nós vamos resolver o de minimização. Se não tiver coeficiente negativo, pessoal, na linha da variável que sai, o problema não tem solução viável, beleza? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, só para mostrar esses passos. Então, olha lá, eu tenho um problema de minimizar, vocês estão vendo aí, né? As restrições são maior ou igual, até aí tudo bem. Para a gente colocar no formato simplex, as restrições já tem que entrar no formato menor ou igual, tá? Então, nós vamos multiplicar por menos 1. E a função objetivo, a gente também trabalha com ela transformada, se vocês lembrarem. Olha aí como é que vai ficar o quadro. Opa. Alguma dúvida aí, pessoal, na montagem desse quadro? Até aqui bem parecido com o outro. O único artifício que nós fizemos foi multiplicar por menos 1 agora as restrições, para elas ficarem do tipo menor ou igual. Tá? Bom, quem que sai e quem que entra? Né? Então, primeiro eu escolho quem sai. E pelo critério, é quem for mais negativo aqui. Ó. Não, o Lucas, nós vamos ter aqui só variável de folga, tá? Não vai cair o caso das variáveis artificiais. Poderia. Aí a gente vai ter o simplex, duas fases dual. Tem também, tá? Se as restrições aqui uma fosse menor ou igual originalmente. Mas vamos deixar assim por enquanto. Beleza? Então, quem for mais negativo no B, sai. E aí, como é que eu faço para saber quem entra? Eu divido essa linha do Z pela linha de quem está saindo. 8 por 1 é para quem entrar na base e 12 por 2. Tá? E aí, olhando lá o método, a gente pega quem tiver o menor quociente. Beleza? 8 por 1 e 12 por 2, quem que vai ser menor aqui? 12 por 2, né? Então vai ser 6. Vai ser o x2. Então é isso, ó, sai o x3 e entra o x2. Beleza? Pessoal, daqui em diante é o que vocês já sabem fazer. Tá? Faz os pivoteamentos aí, né? Zera a coluna do pivô, deixando 1 para o pivô, divide a linha do pivô por 2, por menos 2 aqui no caso, né?
Então, eu já fiz aqui as continhas e trouxe o segundo quadro para vocês, né? Só para vocês terem aí a ideia de como que faz, tá? E agora, quem que sai no mesmo raciocínio? Quem sai aí, pessoal? É quem está na base, né? E mais negativo, x4. Beleza. E quem que entra? Nós vamos dividir a linha do z pela do x4, menor quociente. Dividir só quem está fora da base, né? Quem está fora aqui é o 1 e o 3. Então, menos 2 dividido por meio, desculpa, menos 2 dividido por menos meio, e 6 dividido por menos meio. Qual que dá o menor quociente? Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, não é isso? Então, vai ficar 4, 12, né? Então, menor quociente vai ficar o x1. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, sai o x4 e vai entrar o x1, porque menos 2 por 2 é 4. Menos 6, menos 2 por meio, né? É 4. E menos 6 por meio é 12. Então, correto. Sai aí o x1. Beleza? Bom, tem mais um quadro, então fazendo todas as operações, tá? E aí o que vocês vão perceber é que o B aqui ficou positivo. Então, como o B ficou positivo, né, nós vamos ter aqui o x2, né, como a solução 2, o x4 com a solução 1, tá? São maior que zero, estão na base, né? Essa é a resposta do problema, tá? O nosso z, quando a gente substituir aqui, o x1 vai estar zerado, né? Mas o x2 vale 12. Então, o z vai ficar 24. É o menor z possível para esse problema. Beleza? Acabamos, né? Simplex, duas fases. Não é difícil, não, né? Ele, igual eu falei com vocês, ele só é meio invertido algumas operações aí. Bom, então já coloquei aqui, ó, o z igual a 32. Então, beleza, pessoal. O que nós vamos fazer aqui agora? Já que agora vocês não têm dúvida, né? Mas se tiver, pode perguntar também. Nós vamos agora, então, fazer um probleminha aí. Vou passar para vocês e vocês resolvem. E daqui a pouco a gente confere, tá bom? É o seguinte. Vocês estão vendo esse problema aí, ó, que foi passado. Esse é o primal. Eu gostaria que vocês obtivessem o dual. Pode postar a resposta do dual aqui. E depois resolver o dual pelo simplex dual. Beleza? O problema está bem formatado. Não tem muito problema aí, não. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. E daqui a pouco a gente faz a correção. Tá? Eu vou colocar aqui no chat só para... Aí eu posso até descompartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aí no chat, chegou, né? Então, beleza, pessoal. Alguns minutinhos aí para vocês fazerem esse exercício. Vou deixar compartilhado minha tela, não tem problema não. Tá? Vou colocar assim. Obter o dual 2 minutos. Então até 9h46 aí vocês postem o dual. E aí depois eu queria que vocês resolvessem mesmo executando o simplex. Não sei quantos quadros vão dar não, mas não é muita coisa não. E aí a gente corrige junto, tá bom? Enquanto isso eu vou organizar aqui também um outro para vocês de interpretação econômica. Tá? Então podem fazer aí.
Pessoal, coloquei um segundo exercício aí também de interpretação econômica, tá bom? E a gente faz daqui a pouquinho junto aí também. Professor, tem como mandar a imagem daquele exemplo que você fez com as variáveis de folga? Eu só quero ver se tem que ser negativo ou positivo. Opa, meu microfone estava baixo aqui. Qual que é, Wesley? O que você queria ver? Pode ser essa tela toda que já está completa? Pode ser. Então deixa eu capturar aqui e mando no chat aí para vocês. Bom, o pessoal está indo no chat aí um exemplo que nós resolvemos, né, anteriormente.
Pessoal, quem já achou o modelo aí do primeiro exercício, quiser compartilhar aqui, só a função objetiva e as restrições, que aí os colegas vão verificando também se fizeram certo. Lucas e Wisney, Luca, né? Luca Lemos e Wisney, tá correto de vocês. O modelo, né? Agora fazer o exercício. O algoritmo, né?
Bom, pessoal, vamos já começando a esquematizar aqui a primeira questão com vocês. Eu vi que quem já enviou aqui foi o Carlos Alberto. Beleza. Eu não fiz essa questão, vou fazer agora com vocês. Mas vocês podem ir acompanhando pela resposta dele e eu vou conferindo aqui com vocês também, tá bom? Só um instante que eu vou copiar aqui. Para a gente poder... Eu vou compartilhar minha tela. Uma coisa é eu pegar o exercício e jogar na ferramenta para resolver, mas não é isso que eu quero fazer aqui, não. Quero pelo menos uma parte aqui acompanhando com vocês, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, esse aí é o modelo primal, né? Eu vou copiar aqui um que o de vocês mandou aqui, que o Isney mandou, por exemplo. Tá? E mandou esse aqui, ó. Só colocar aqui a formatação. Sujeito A, né? Fê, se você não tá compartilhando a tela, não. Puxa, é mesmo. Pronto, agora tá aparecendo aí, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, basicamente está aqui o modelo original, né? E esse aqui é o modelo já transformado, né? Deixa eu só transformar a imagem isso aqui, ó, para poder colar aqui na tela também. Que é o que nós vamos fazer, tá? Então, quem quiser, enfim, eu não sei se eu vou ficar fazendo todas as continhas, não. Eu vou colar aí de vocês, né? Vocês estão fazendo, a gente vai fazendo junto, tá? Mas só em termos da montagem do problema, o que nós temos que fazer aqui, né, é colocar, obviamente, a nossa base, as nossas variáveis originais, y1 e y2. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Bom, só antes disso, um comentário, né? Esse aqui é o dual do de cá, né? O de minimizar é o dual desse de maximizar, tá? Então tá correto aqui, as restrições estão corretas, né? Coeficientes da função objetivo viraram termos independentes e termos independentes de um, coeficientes da função objetivo. Beleza? 2, 4, 2, 5 são aí os coeficientes da nossa matriz A, que a gente chama. Bom, então vou colocando aqui, vou colocar deixar em maiúsculo mesmo. E aí, pessoal, a gente vai ter variáveis de folga, né? Para transformar isso em igualdade, tá? Só que antes de transformar em igualdade, primeiro eu inverto, a gente faz uma inversão do sinal, né? Nós vamos ter isso aqui, ó, esse quadro, tá? Vou colocar em minúsculo, acho que fica mais destacado. O Y, ele fica melhor aqui. E aí, opa, aqui é Y4, né? Como termo, quem vai começar na base são sempre as variáveis de folga ou excesso, tá? Y3 e Y4. Aqui nós vamos ter o nosso Z, chamando Z', porque é o Z transformado. E aí vem os coeficientes, tá? Então, observem que aqui a gente vai já inverter todo mundo. Então, originalmente, se eu coloco a variável de excesso aqui no caso, ela fica com o coeficiente negativo, tá? Ficaria menos y3, aqui menos y4. Como nós vamos inverter tudo, eles vão ficar positivo e os demais negativos, tá? Então, menos 2, menos 4, 1, 0, menos 3, correto aí? Menos 2, menos 5, 0, 1, e aqui menos 6. E a última linha, vou colocar já todo mundo transformado, menos 6, menos 8. Opa. E aí 0 para os demais. Beleza? Então acho que está batendo aí com a proposta aí do Carlos Alberto. Tá? Vamos calcular quem entra e quem sai. Aqui a gente vê o Carlos Alberto, preocupa não. Pessoal, deixa eu já colocar aqui umas bordas, porque depois eu copio.
Exatamente, o Axel. O Axel perguntou aí, é para ficar menor ou igual. Tá? Então tem que fazer multiplicar por menos 1, né? Essas duas aqui, ó. Vou colocar um pontinho, assim, pontinho menos 1. Bom, quem que entra aqui e quem que sai? Primeiro a gente escolhe quem sai no simplex dual. E aí quem sai é o mais negativo do lado de cá, né? Então sai y3. Opa, desculpa. Y4, né? No meu tá certo, é y3. Mas eu digitei errado ali, né? Então é y4. Beleza, e quem que entra? Tem que dividir a última linha pela linha de quem está entrando, o menor quociente. Então lembrem aí de dividir só quem está fora da base. 6 por 2 e 8 por 5. Qual que é menor? 8 por 5 é menor que 6 por 2, né? Então vamos colocar aqui o y2. Beleza? O caso Alberto, você tinha colocado o y1, não foi? Bom, vida que segue. Entre é o menor? Menor quociente. Ah, eu fiz igual o Carlos aí. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, vou fazer aqui já o quadro 2, né? Pagando os valores aqui. Então, aí agora, alguém chegou a fazer esse formato aqui? Ó, o Luca fez aí. Então já estão no processamento paralelo aí, né, pessoal? Olha só, pessoal. Então, quem entra aqui agora no lugar do y4 é o y2. Então, já coloco ele aqui na base. Professor, no exemplo tinha entrado era o maior. Você fala... Não. Pega aí o exemplo. Acho que não, hein? Olha aí o exemplo, ó. Saiu x3, saiu essa linha, dividindo 8 por 1, 12 por 2, saiu menor, 6. Nessa linha aqui, ó. Na verdade, quem entra, né? Quem sai é o mais negativo, tá, pessoal, de cá. Tá? Então, aqui o mais negativo é meio. Quem que entra? O menor quociente. Fazendo as divisões. Confere aí depois. Beleza? Bom, então, deixa eu ver aqui. O quadro do Luca aí tá batendo com o do João Pedro? Com o do Isney? Eu não sei qual que é o quadro seus, cada um tá com resposta aí. Ah, não, então eu que olhei diferente. Bom, então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Bom, coluna do pivô, todo mundo 0, 1, 0. E divide todo mundo aí por 1/5, né? Por menos 5. Então vai ficar menos 2/5, 0, menos 1/5. Opa, o 2/5 ali é positivo, né? Aqui que é menos 1/5. Aqui é 2/5. E aqui no final nós temos 6/5, porque é menos 6 sobre menos 5. Beleza. Essas outras duas linhas vou copiar de vocês aí vocês me falam se vai dar certo, tá? Então, menos 2/5, é isso, Luca? Ó. Eu vi que alguns aí fizeram usando decimal, outros fração, né? Então não tem problema. Menos 4/5.
Aí vocês me falem aí. 9.500. Tô copiando do Luca aí. E a última linha, menos 14. Opa. Menos 14 quintos. 0, 0. Menos 8 quintos. E 48 quintos positivo. Beleza. Bom, pessoal, uma notícia boa é que aqui ficou todo mundo positivo, né? Então, em tese, beleza. Quem que sai, quem que entra aqui? Ninguém, né? Porque a solução já foi encontrada. Então tá tudo certo. Mas a gente tem que olhar o resultado final, não é isso? Resultado final do nosso problema, o y vale quanto? Solução ótima, né? y1 igual a 0, y2 igual a 6 quintos, y3 igual a 9 quintos. Nós temos y4 igual a 0, porque está fora da base. Tá? Então, aqui é a solução ótima, né? O nosso z vai valer quanto aí? 48 quintos. Então, beleza. Certinho aí. Alguns colocaram em fração, né? Outros decimal, né? O João Pedro aí, por exemplo, colocou 48 quintos é 9,6, né? Então, tudo certo. Beleza. Bom, então vocês viram que o raciocínio muda só algumas coisas, né? Alguns detalhes da execução, tá bom? Acabamos aí o primeiro exercício, pessoal. E o segundo? Olha aí o segundo, né? Deixa eu abrir ele aqui novamente. Tá? Mas o segundo exercício, pessoal, interpretação econômica, né? Bom, se alguém quiser dar uma olhada aqui nessa resposta, mais algum detalhe, mas só lembrando que os colegas já postaram aí no chat, certo? Aqui é o seguinte. Vocês querem um tempinho aí para fazer o exercício 2? Pode ser? Ou já fizeram? Como é que tá aí? Por incrível que pareça, eu estou mais preocupado com a última linha desse exercício. Quais são as variáveis de decisão do primal e do dual? Isso é o que me chama a atenção. Quero ver como é que vocês interpretam isso. Mas eu segui bem a linha do outro que nós fizemos aqui. Depois eu vou passar um outro que aí vai variando um pouquinho mais, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Quem já for fazendo, pode ir postando. Né? Eu vou dar mais uns 5 minutos e aí nos últimos 5 minutos da aula eu faço aqui com vocês. Tá? O modelo ele é relativamente simples, né? O dual é só uma questão da gente enxergar como que a gente vai modelar o problema. Mas podem fazer aí.
Opa, pessoal voltando aqui agora. O Wesley já colocou aí algumas coisas, né, Wesley? Isso é o primal? É, O que seria E, M e C aí, Wesley? horas de escrivaninha, horas de mesa, horas de cadeira. É horas ou quantidade? Ah, é quantidade. Eita. Quantidade, né? Beleza, tá certo. Então você já respondeu aí, já deixou claro as variáveis de decisão, né? Correto. Eu vou copiar o do Wesley aqui. Já que ele já avançou aqui. Então a letra A, vamos colocar assim do exercício, né? 2A. Bom, então só fazendo a leitura aqui antes, né? Então a empresa produz 3 tipos de produto e cada produto tem 3 suprimentos, vamos colocar assim, que é madeira, horas de acabamento e hora de carpintaria. Não sei se eu posso chamar horas de suprimento, mas são recursos, tá? Então, bom, ele aceita soluções não inteiras também, então não precisaria ser inteiro. Então nós temos que achar aqui, eu tenho lucro por unidade, tá? Então, se o objetivo do primeiro é maximizar o lucro, está correto aqui a forma como o Wesley fez. Basicamente, só colocar aqui no formato, pessoal. Peraí. Então, nós temos aí 3 variáveis de decisão. O E seria a quantidade. Quantidade de quê? Escrivaninhas. A serem produzidas. Nós temos aí mesas. Vou colocar. Quantidade de mesas a serem produzidas. Por fim, cadeira. Isso aqui é coisa lá da primeira parte da matéria. Isso aí vocês já sabem fazer muito bem. Então tá aqui, beleza, função objetivo, 60, que é o lucro por cada, mais 30M, mais 20C. E aí a primeira restrição diz respeito à madeira, não é isso? Ou seja, tem 48 metros cúbicos. A segunda, horas de acabamento. E a terceira seria relativa a horas de carpintaria. Pessoal, seguindo o mesmo raciocínio daquele outro que eu havia passado para vocês, a gente pode interpretar o problema de forma parecida, né? Com o outro exercício. Então, basicamente, eu poderia fazer a seguinte pergunta, né? Poderíamos comercializar os recursos ao invés de produzir? Nesse caso aqui, eu vou passar outros exercícios para vocês que não são só esses, tá? Mas é só para reforçar um pouco isso, tá bom? Então, seria a questão 2B. Uma interpretação que a gente tem, que é a que eu enxergo aqui também, seria igual ao outro exercício, que é basicamente a gente tentar achar um preço que compensa, né? Ok? Então, eu poderia simplesmente copiar o dual aqui, no final das contas, mas eu vou precisar responder o que vai ser variável de decisão, tá certo? Então, quem postou aí, o Wesley já postou também o segundo modelo, né? Que é o seguinte, o quanto eu produziria, vamos pegar aqui, por exemplo, o 48 é a quantidade de horas de madeira. Eu não quero saber quantos metros de madeira eu vou comercializar, mas eu quero saber o seguinte, qual que é o preço que eu teria de forma que valeria a pena, entendeu? Acho que é essa a questão, tá? Então, eu vou chamar de P1, P2, P3, que é exatamente
deixa eu ver aqui. Ou eu posso chamar de preço da madeira, preço do acabamento, preço da carpintaria, mas vamos colocar assim mesmo, né? Preço de venda de madeiras, preço de venda de unidade. Madeira ali ela foi dada em quê? Metro cúbico, né? Já acabou aqui, pessoal, mas eu já estou terminando aqui. Então, essa é uma outra interpretação, variáveis de decisão. Pessoal, nem sempre o problema vai vir assim. Vocês vão ver com os exercícios que eu vou passar para vocês, né? Não é necessariamente vender e produzir, tá? Então, eu estou chamando aqui de preço de venda, né, do metro cúbico de madeira. Eu vou ter um preço da hora de acabamento. Vou ter um preço da hora, né, de carpintaria. Então, o que o nosso modelo vai trazer aqui é o seguinte, né, eu quero, no final das contas, pegando o preço que eu vou ter ali, né, e a quantidade de produto, qual que é o preço mínimo que eu vou conseguir fazer para poder, no final das contas, ter um modelo que seja sustentável, tá? Copiei aqui do Wisney. O Wisney, já que você colocou Y, eu vou colocar Y também, tá bom? Beleza. Eu vou deixar aqui por enquanto Z, não vou colocar preço não, tá? E aí, pessoal, é 48 vezes X1, né? Ou seja, o quanto que eu conseguiria, né, deixa eu ver aqui. Se eu pegar toda a madeira, né, e comercializar ela por esse preço, eu vou ter um determinado retorno aqui, tá? Opa, as restrições são do tipo maior ou igual, viu, Wesley? Por quê? Porque no final das contas eu tô falando o seguinte, ó, eu tenho que ter um lucro maior que 60 para compensar fazer essa operação. Tá vendo? Maior ou igual, maior ou igual. Então é isso que vai mudar aqui de diferente. Tá? Se eu pegar lá aquele outro modelo, só para a gente finalizar aqui, pessoal. Opa. Que foi aqui, ó. Aqui a gente está chamando de Z, né? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. No final das contas, eu estou minimizando como se fosse assim, como se fosse o estoque, né? Tá? Porque eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu tenho uma quantidade, eu tenho um preço que eu estou vendendo ali. Então, é como se isso aqui fosse o estoque, né? No final das contas, eu estou tentando vender tudo. O estoque combinado com o preço, entendeu? Seria essa interpretação. Mas o que eu estou achando no final aqui das contas é o quanto que eu vou ter, qual que é o preço mínimo, né? Que eu vou ter dessas coisas para eu conseguir passar, né, lucrar o máximo. Eu não estou querendo exatamente colocar um preço lá na frente, mas eu estou tentando achar uma margem de lucro para que de preço, né, para que eu consiga ter no mínimo ficar um pouco melhor, entendeu? Do que eu teria, né, vamos dizer assim, a partir do meu problema original, tá? Então essa é uma interpretação. Pessoal, tá chegando aqui no final, eu vou finalizar a gravação aqui, tá? Eu continuo por aqui se alguém tiver alguma dúvida, mas eu vou passar alguns exercícios aqui e aí a gente discute outros exemplos também, tá bom? Eu sei que o tempo aí, vocês têm aula agora, né? Mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Finalizando a gravação.